e aos sacerdotes, e aos levitas, com elas na cidade e nos seus arrabais, para que se ajuntem conosco, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. E ajuntou, pois, Davi a todo Israel, desde Siló, do Egito, até chegar a Ramate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. Então Davi, com todo o Israel, subiu a Baia, e dali a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, e o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. Levaram a arca de Deus sobre um carro novo, da casa de Abinadab. O Eusa e Aiu guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todas as suas forças, e cântico, com harpas e com alaúdes, e com tamborins, e com símbolos, e com trombetas. E chegando à ilha de Quidom, estendeu Uza a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uza, e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uza, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uza até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca à cidade de Davi, porém a fez retirar a casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Amém. Amém, pessoal? Então presta atenção. Lá vai ser rápido, vai ser coisa de 10 minutos, mas espero eu. Eu quero, como nós vamos viver em nome de Jesus, eu creio nisso, né? E se Jesus não voltar antes, nós vamos viver o ano 2016, o ano apostólico e profético de Obed-edom. Na última mensagem que eu preguei aqui, eu falei um pouco sobre Obed-edom, que ele era, vamos falar, uma pessoa que não pertencia ao povo de Deus, era descendente de Isaú, tá? Ele morava ali nas terras dos filisteus. Também era um levita, que depois Davi leva ele lá para Jerusalém. E falamos também a respeito de Obed-edom, que ele morava nas terras dos filisteus, aonde Davi havia matado o Golias. E pior, na cidade mesmo de Golias. E a casa de Obed-edom ficava na beira da estrada. Uma capela que fala, né? Entendeu? As casinhas feitas de sapé na beira da estrada. E a Bíblia diz que Davi, ele foi buscar a arca do Senhor, que estava na casa do sacerdote Abinadab, certo? E a Bíblia diz que quando ele estava vindo, cheio de alegria, com a arca do Senhor, para trazer para a cidade de Davi, para Jerusalém, aí diz a Bíblia que os bois tropeçaram e a arca ia cair, e Uza tocou na arca. E quando ele tocou, Deus abriu uma brecha em Uza. Foi um vista, eles viram as vísceras para fora de Uza. Deus mandou o fogo e destruiu a vida daquele homem. E Davi teve medo.
Aí eu te pergunto, já perguntei em outras ocasiões a respeito dessa mensagem, por que Deus fez isso? Por que Deus matou um homem que tinha boas intenções? Ele iria segurar a arca para não cair. Aí a resposta é essa: de boas intenções o inferno está cheio. De boas intenções o inferno está cheio. Então não era para ele tocar na arca, mas ele tinha uma boa intenção de tocar, mas perante Deus ele não estava preparado para tocar na arca. E Davi entendeu isso. Aí Davi, olha o que ele fala aqui no versículo 13: pelo que Davi não então naquele dia temeu, 13 e 12, e naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? É uma pergunta. Davi está dizendo, ele temeu, ficou com medo. Ele disse: como eu vou trazer a mim a arca de Deus? A arca de Deus, irmãos, simboliza a presença de Deus. Aí Davi está dizendo: como que eu vou trazer a presença de Deus para a minha vida? Se ele acabou de fulminar Uza, como é que eu vou tocar? Como é que eu vou trazer a presença de Deus na minha vida? A arca ficou muitos anos na casa do sacerdote Abinadab e nada aconteceu. Por que nada aconteceu? Porque ele já estava acostumado com uma coisa. No nosso meio também é diferente. Nós também nos acostumamos com muita coisa. Diferente de Obed-edom, quando Davi chega até a casa de Obed-edom e fala que a arca vai ficar lá, eu tenho certeza que talvez quando Davi chega, a primeira pessoa que foi atender ali para ver quem estava chegando deveria ter sido a esposa de Obed-edom. Aí ela grita: marido, Obed, o rei está aqui. E ele veio correndo, encontrou com o rei Davi e disse: quem é meu senhor? Ele disse: olha, vamos ter que deixar a arca de Deus aqui na sua casa. Como que Deus iria permitir que a arca ficasse na casa de uma pessoa que não era israelita, que não tinha, como fala, era inimigo de Israel? Aí eu vou te explicar o porquê que Jesus mandou Pedro ensinar Cornélio. O porquê que Jesus apareceu para Cornélio, que não era crente, e revelou para Cornélio, que era para mandar chamar Pedro na casa dele, para que Pedro pudesse ensinar o caminho da salvação. Em Atos dos Apóstolos. Presta atenção, Cornélio não era, vamos falar, judeu. Ele era um homem que temia a Deus. Tem muitas pessoas que não são evangélicas, irmãos, que não é evangélica, mas temem a Deus. Tem um temor terrível de pecado, tem um temor grande de Deus. E Cornélio era um desses, fazendo um paradoxo aqui com Obed-edom. Obed-edom, ele temia a Deus. E quando Davi chega e fala: a arca vai ficar aqui, só que tem um porém, eu vou vir buscar a arca no tempo certo. Quando Deus mandar vir buscar a arca, eu